mulheres! Estou agora convidando você para participar de uma conversa muito especial com Camila Campos, que foi curada de um câncer, descobriu enquanto estava grávida. Ela é uma cantora que tem uma voz tão ungida, possante, ela é tão linda e ela tem construído uma história de milagre. Inclusive, nós estávamos juntas na igreja DT quando ela, voltando dos Estados Unidos, pegou o avião e começou a passar mal, mas o Senhor já havia falado com ela no momento de oração, logo após o culto em que ela ministrou para as mulheres da nossa igreja. O Senhor usou uma irmã, uma profetisa, e nós estávamos juntas ali orando quando o Senhor disse a ela que ela atravessaria um vale, o vale da sombra da morte, mas ela sairia do outro lado. E a Camila, ela é psicóloga, ela também é pastora, e ela prega, ela canta, ela faz palestras tão assim versátil, né, nossa querida Camila. E agora, com esse testemunho, ela que já era bênção, se tornou um instrumento ainda mais poderoso nas mãos de Deus. Ela é uma das nossas convidadas como preletora e cantora no Mulheres DT desse ano. Inclusive, no ano passado, ela já estava no meu coração como preletora, mas nós sentimos, né, como ela, eu a convidei antes desse diagnóstico, como a gente sabia que ela ia dar à luz próximo ao Congresso Mulheres DT em Belo Horizonte, foi por isso que a gente decidiu não fazer. Ela decidiu não assumir esse compromisso, eu entendi, mas Deus já sabia que, na verdade, ela ia estar passando por todo um tratamento de câncer. Eu vou aqui colar um comentário, enquanto convido vocês também a irem aí escrevendo Mulheres DT. Eu vou deixar ele fixo aqui, porque se você escrever Mulheres DT, se você comentar agora Mulheres DT, a minha equipe vai entrar em contato com você por DM, para você saber todas as informações, tirar as suas dúvidas. E vou ver também se a Camila já chegou, porque ela vai estar comigo em Itajaí e ela, Michele Rocherola, que é anfitriã ali em Itajaí, ela já faz a conferência Autênticas Conference todos os anos, um ministério maravilhoso para mulheres, e ela nos acolheu na sua casa, na Igreja Reviver em Itajaí. Então a Michele também tem um testemunho fortíssimo, ela também vai estar falando. Eu vou estar pregando também, e a Camila, que já está entrando daqui a pouquinho aqui para conversar com a gente. Então, manda esse aviãozinho, avisa as mulheres que estão. Ei, meu amor, entrou! Ah, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Tá frio aí? Aqui na casa dos meus pais, em BH, tá muito frio. Deus, eu tô de moletom aqui. Com o cabelinho curto, de vez em quando você deve pôr touca também, né? Muito. Nossa, porque o não ajuda a esquentar, né? Aí, com Mas, ele, ai, Camila, esse cabelinho tá um charme. Você tem que Ana, curtir o curto, porque tá crescendo rápido. eu não esqueço de que você falou comigo lá no hospital. Camila, agora você tem que curtir um curto. Eu falei, ótima ideia. Eu me lembro quando eu cortei ele bem curtinho, porque depois do parto do Benjamin, meu caçula, meu cabelo caiu demais. Não aconteceu assim no parto do primeiro. Mas eu acho que foi uma conjuntura, né? Tanto a anestesia do parto em si, quanto as circunstâncias que eu estava vivendo. Era um momento assim difícil na minha vida, então eu acho que isso também influenciou. Aí caiu muito, ficou tão ralinho que ao invés de cortar só, ele já era assim mais ou menos desse tamanho mesmo. Ao invés de só cortar, eu falei assim, sabe de uma coisa, não vai ficar bom não. Vamos cortar de Joãozinho mesmo. E eu acho que vai ser uma oportunidade de eu experimentar o cabelo curto. E eu fiquei assim vários anos. Eu voltei a cortar ele curtinho algumas vezes para curtir. Nossa, em trabalho, olha, eu vou te falar, é muito mais fácil cuidar de um cabelo curto. Eu lavo o cabelo e é tão rápido, né? Que antes tinha aquele cabelão e muito shampoo e muito creme aí para desembaraçar. Agora é aqui assim, só com a mão eu já. Aí a gente Delícia.
Ah, será que eu vou ter cabelo grande de novo? Não sei. Tá com um tempo. Sempre linda, de todas as versões. Inclusive, eu cantei uma música com um álbum do Alex Passos, que a música chama Cabelo. Não sei se você chegou a ouvir. Não ouvi. Procura lá. E tem uma parte assim, aquela música aos olhos do pai foi feita pensando em você. E ela fala, seja careca por causa de alguma enfermidade que fez o cabelo cair, ou seja com cabelo liso, anelado, louro, preto, qualquer que seja o comprimento, você é linda. Você é linda demais. Camila, primeiro, depois desse bate-papo aqui, quebrando gelo, dando boas-vindas, eu quero te agradecer, porque finalmente o nosso sonho vai se realizar e você vai estar ministrando comigo no Mulheres DT, lá em Itajaí. Muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é bem intencional, ainda mais depois de uma experiência tão próxima da morte, você e o Léo escolhem muito bem quando você vai sair de casa, as viagens, né? Tudo que você vai fazer é bem assim dirigido mesmo pelo Senhor. Então eu sou muito grata, viu? Agradeço muito, porque eu me lembro da gente falar disso, né? Que você estava falando disso quando eu entrei, de antes, né, de tudo acontecer, você já estava junto comigo ali cogitando a possibilidade de eu estar no congresso, e eu ia estar no final da gravidez, né? E eu me lembro de falar assim, não, não é por causa de gravidez que eu vou deixar de ir, né? Mas Deus sabia esperava, né, o que esperava por nós, mas eu fico muito feliz porque eu vejo mesmo assim os ciclos virando, né, as estações virando, e agora finalmente eu tendo essa honra, esse privilégio de participar do congresso, porque já participei tantas vezes como membro, como indo ao congresso para receber, né? Tava lá sempre, uns 3 anos atrás, eu Amém. lembro mãe, e foi uma benção. Então, assim, eu tô sempre participando, né? E é muito gostoso saber que de alguma forma agora eu vou contribuir para que o congresso aconteça. Isso é uma benção. E eu queria também comentar que essa é a nossa terceira live para o Mulheres DT Itajaí. Inclusive, quem está aí nos assistindo ao vivo ou depois, porque eu vou deixar a live gravada, é só comentar Mulheres DT, que a nossa equipe vai mandar por DM todas as informações, tirar suas dúvidas. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com muita vontade querendo ir. O Senhor pode levar vocês ali em Santa Catarina, que é um estado tão lindo, tão legal para você fazer uma viagem. Mas eu me lembro que na primeira live foi com a Michelle Rocherola, que é anfitriã junto comigo ali em Itajaí. A segunda live foi com a doutora Rosane Tunerman, Foi que é maravilhoso. uma psicóloga maravilhosa, né? Ela dá aula também comigo na Escola de Mulheres DT, na nossa plataforma online. E agora com você. E é interessante que eu não tinha percebido isso e eu fiquei maravilhada quando eu notei. Mas olha, a Michelle Rostirola, ela passou por 27 cirurgias na vida devido a um acidente de ônibus quando ela tinha 12 anos de idade, indo para um acampamento da igreja. Faleceram alguns adolescentes, aquilo marcou muito a juventude dela, né? Todos os que sobreviveram, esse senso, né, de propósito, de missão, Deus me quer aqui nesse mundo. E também a dependência de Deus na área da saúde que essas sequelas causaram. Além do acidente, ela também contou que ela fez uma cirurgia bariátrica, porque com tanto remédio, com tanto tratamento que ela teve que fazer depois do acidente, ao longo da vida, ela teve uma cirurgia bariátrica que não deu certo, complicou-se. Ela também, quando nasceu o primogênito dela, ela teve púrpura. Eu ouvi. Meu Meu Deus. Deus! Então, assim, ela contando tantas coisas que envolvem os milagres de Deus na vida dela e que envolvem a saúde. E ela falando com muita, assim, força, né, sobre a decisão dela de não se retrair,
de servir, de se dispor, de vencer a timidez. Aí vem a doutora Rosane. A doutora Rosane fala do acidente que ela teve, e eu sei mais detalhes, né, porque eu conheço vocês. Uhum. E ela estava já casada com os filhos no banco de trás, os filhos pequenos, quando ela soltou o cinto na estrada por um momento para atender a filha atrás. Eu quero até reforçar esse fato que ela não contou, porque eu acho que a gente tem tantas mulheres aqui, a gente nunca pode deixar de falar sobre a importância da cadeirinha no carro, a importância do cinto de segurança, a importância de não tirar o cinto. E Porque ela pode. falou que ela tirou o cinto um momento para atender a criança atrás, e nesse momento o marido dela derrapou, o carro capotou. Ela foi lançada na frente, bateu com o rosto no vidro e ela quebrou todo o maxilar, os dentes, ela ficou com muitas cicatrizes. E ela contou um pouco sobre como Deus cuidou dela, como o Senhor ajudou a vencer ali aquele momento. E aí hoje vem você. E você com esse testemunho que também fala de milagre. E eu fico pensando, né, nesses livramentos do Senhor, nessas três mulheres que vão estar ali em Itajaí ministrando, com um testemunho de superação tão forte. E no Sim, meu caso, o Senhor nunca me permitiu passar por um vale da sombra da morte, assim como vocês, mas eu já atravessei com a minha mãe passou por 31 dias no Hospital Belo Horizonte, aqui, que você conhece. Ela teve duas vezes em coma, ela foi ao céu. Assim como a doutora Rosane contou a experiência dela de ir ao céu, e isso marcou muito a nossa família. E eu também fui curada, eu venci a depressão. Você me glória. conheceu ainda saindo, né, da depressão que eu atravessei por muitos anos. Uhum. Então eu creio que Deus tem uma unção de cura para nós ali em Itajaí. Uma Uhum. unção de milagres, uma unção que vai levantar mulheres que estão fracas, uma unção de mulheres que atravessamos para o outro lado, para poder impor as nossas mãos, para poder profetizar que não há impossíveis para Deus, para tirar mulheres que estão sem acreditar que elas têm um propósito para continuar vivendo, que elas têm tantas vezes desânimo, vidas com circunstâncias que elas não conseguem controlar, não conseguem solucionar. Isso tem trazido um desejo de morte. Mulheres vão ser curadas tanto na alma, na psique, né? Como também no corpo. Mulheres vão viver curas milagrosas que você, Michele, Rosane, tem para liberar. Então eu queria concluir essa minha fala, que eu estava meditando muito sobre isso hoje, pensando, Deus, se eu tenho unção de cura, unção de cura. E as mulheres vão ser restituídas às suas casas depois desse Mulheres DT autênticas ali em Itajaí. Elas vão ser restituídas aos seus maridos. Tem maridos viúvos de mulheres vivas. Uhum. Tem maridos viúvos de mulheres vivas, e essas mulheres vão ser ressuscitadas emocionalmente, nos sonhos, no corpo, na atividade, na intimidade sexual. Muitas mulheres que não desfrutam do prazer na vida conjugal. Tem filhos órfãos de mulheres vivas, que seja por motivos na alma ou enfermidades mesmo, né? Eu lembro de você ali no hospital, sem poder pegar a Bela no colo. Eu imagino quão difíceis foram aqueles momentos, mas você foi restituída para a Bela. Você não somente deu à luz a Sofia, mas você foi restituída para sua filha primogênita. Nós Aleluia. declaramos, eu sinto a unção do Senhor nessa hora mesmo, alcançando mulheres nessa live, e mais ainda vai acontecer ali em Itajaí. Nós cremos que há uma unção de cura que nós carregamos. Eu me lembrei aqui também da Rita França, que é a gestora do Diante do Trono. Nós estávamos comemorando e celebrando esses dias 3 anos em que ela foi tomada do alto da cabeça à planta dos pés, na frente e atrás do corpo de chagas. Ela Meu parecia Jó, com tantas feridas. E levou mais de 30 dias para os exames chegarem. E ela internada, ela não conseguia sentar, ela não conseguia deitar, ela não conseguia encostar, tudo era com muita dor, aquilo queimava, aquelas feridas purulentas. Até que o diagnóstico chegasse, ela não podia tomar um paracetamol, porque senão
sem o diagnóstico, não sabia o efeito que aquilo ia ter. Quando chegou o diagnóstico, uma doença autoimune horrível, psoríase, num nível altíssimo. Aí ela teve que começar, graças a Deus existem, né, os tratamentos. Mas a Rita hoje, agora a gente brinca, né? Igual a gente tá aí sorrindo pro seu cabelinho curtinho, né? Lindo. Mas a Rita, a gente brinca que Deus deu para ela um peeling natural, né? Sobrenatural, porque ela descascou toda E, e ela viveu mesmo um grande milagre. E ela vai estar lá também. Então, mulheres, eu encerro essa minha palavra porque foi uma revelação no meu espírito hoje, enquanto eu meditava nessa autoridade de cura e de atravessar esses vales para sair do outro lado. E é isso que nós queremos convocar você que nos assiste a se inscrever para estar lá e para também chamar outras mulheres que precisam ser ressuscitadas, não é, Camila? é verdade, Ana. Eu tô segurando o choro aqui. Ai. É, quando você me oficializou esse convite, né? Eu falei, Senhor, quem sou eu para estar ali do lado da Ana, que há tanto tempo, com essa autoridade toda que o Senhor dá a ela, e o Senhor falou assim: olha, você passou pelo vale da sombra da morte, saiu de lá para você ministrar a cura. Amém. E eu me lembrei da palavra que o meu irmão falou para mim no hospital, porque no início, o meu irmão mais novo, ele chorou muito, sabe? Ele acampou no hospital, ele dormia lá, ele não me deixou sozinha, nem ao Léo, um minuto. E um dia eu tava com muita dor, eu tive uma crise de dor absurda, absurda. Eu gritava no quarto e ele tava orando, porque eu tava orando, né? Eu gritava. Senhor, manifesta, Senhor. E o meu irmão orava um pouco chateado. Ele dizia assim: Deus, como o Senhor deixa uma serva gritar por amor, está socorrendo. E então, o Senhor levou ele naquela passagem, quando Jesus chama os discípulos, né, para ir para o outro lado do rio e tem uma tempestade ali no meio, né? E aí os discípulos se apavoram e estão com medo, mas aí o meu irmão falou que o Espírito Santo disse para ele assim: passemos ao outro lado. Era uma afirmativa. Poderia ter a tempestade que fosse, eles iriam passar. E ali meu irmão começou a ministrar aquilo na minha vida. Ele pode estar doendo o que for, mas vai passar, vai chegar do outro lado. E aí nós paramos de chorar e começamos a declarar essa palavra: passemos ao outro lado, passemos ao outro lado. E eu passei, Ana, para o outro lado, e eu creio nessa palavra mais do que nunca, mais do que coisas físicas que eu toco. Eu creio que Deus vai pegar mulheres nesse congresso e vai passar elas para o outro lado, vai superar as tempestades, vai superar as dores da alma, as dores do corpo, as dores, seja qual for o trauma, porque uma coisa fica clara, seja quem for, todas nós mulheres passamos por dificuldades, porque no consultório eu recebo às vezes, né, eu recebia, eu tô parada um tempo dos atendimentos, mas a Ela é tendência psicóloga, gente, além de todas as virtudes. e amo muito, né, ser psicóloga e a gente vê que as mulheres chegam lá achando que aquilo só acontece com elas. Mas isso só acontece comigo. Quando eu descobri um câncer grávida, Ana, eu pensei, meu Deus, mas eu passando, só eu na vida tô passando por isso, né? E não, eu fui descobrindo outras histórias de mulheres. Eu conheci uma mulher, a Dona Helena, lá em Araras, em São Paulo. Hoje ela tá com 73. Quando ela tinha anos, ela ficou grávida com câncer de mama. Olha, você vê a mesma história. E aí eu falei, Deus, obrigada, porque é muito ruim a gente se sentir a única assim no vale. Quando a gente vê outras mulheres que passaram e venceram, só isso já fortalece muito a gente, né? Então,
vão estar ali sendo ministradas, elas vão ver que outras mulheres, nós estamos ali, né, com a vitória, passamos pela luta, mas estamos do outro lado, passamos pela tempestade e estamos do outro lado agora contando os milagres, que é o grande objetivo, né, da gente estar aqui hoje, é ser alvo, manifesto da glória de Deus, para que outras pessoas creiam também que Ele é Deus, e assim a gente Aleluia. continua levando graça, levando glória para que as pessoas conheçam o Senhor. É Ai, verdade. desculpa, choro. Nossa, fala mais, libera a vida. E Amém. Camila, vamos lembrar aqui, né, de alguns momentos que talvez você possa resumir, assim, de toda essa jornada de praticamente um ano, né, de tratamento, que a Sofia fez um ano agora. Dia 24 ela faz um ano. Eu fiz um ano que eu descobri o câncer dia 1º de julho, eu internei e dia 2 eu tive o diagnóstico. Então, a gente completou um ano dessa jornada toda, né? Foram exatamente 4 estações e Deus tá me fazendo florescer agora, exatamente. Que é o tema, né? E tá chegando daqui a pouco a primavera. A minha pergunta, nesse um ano e pouquinho aí de tratamento já, se você pudesse contar para nós assim três momentos, você acabou de contar um, né, com seu irmão, o Léo, você ali gritando de dor e o texto da palavra, se eu não me engano, é Mateus 14, quando Jesus fala para os discípulos, passemos para o outro lado. Jesus já tinha falado, eles não imaginavam, mas enfrentaram uma tempestade ali no meio e fala, Jesus, o senhor não se importa, né? Que é comum nós questionarmos isso, Jesus não fica ofendido com as nossas perguntas, né? Ele até deixou isso registrado ali para a gente se identificar, mas a fé, passemos para outro lado, foi essa palavra de Jesus, vocês usaram ali naquele momento. Fale para nós então mais três momentos assim que foram muito marcantes nessa jornada, porque eu tenho certeza que vai ter um livro, né, Camila? Porque não é só três ou quatro ou cinco momentos marcantes. Por favor, eu quero ler esse livro. Sim. Certeza, Ana, eu tô registrando tudo, porque desde o início Deus colocou quando o Senhor acalmou meu coração com a palavra de que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando eu tive essa revelação, porque eu tive medo de morrer, sim, né? Eu não vou dizer para vocês que eu tive uma fé forte o tempo todo, não. Eu tive momentos em que eu senti que a minha fé não ia resolver, até que um dos momentos em que virou a chave para mim foi quando eu recebi a visita do meu padrinho de casamento, meus padrinhos de casamento, o Tinga e a Milene. O Tinga foi um grande jogador de futebol, né? Uma carreira maravilhosa, mas ele foi para nós assim um grande mentor, né? Nessa vida do futebol e se tornou nosso padrinho de casamento, um grande amigo, um grande mentor, um homem muito É porque sábio. quem não sabe, a Camila é casada com um homem de Deus, que é o Léo, zagueiro, né? Isso mesmo, jogou durante 20 anos no profissional e encerrou carreira, né? Assim, coincidência não, eu ia dizer coincidentemente, mas não tem coincidência. Tristoncidentemente, eu me lembro disso, eu lembro da gente conversando antes do diagnóstico e vocês falando que finalmente vocês iam poder dedicar mais ao ministério itinerante e tal. E eu creio que essa palavra vai cumprir, já está cumprindo. Porque nós estávamos entendendo assim, agora o Léo parou para a gente dedicar mais ao ministério, mas na verdade o Léo estava sendo preparado para cuidar da gente, porque ele virou assim, ele saiu dos estádios para o hospital direto, né? Então não foi uma coincidência, foi Deus, né, que determinou aquele tempo para ele estar por inteiro, né, cuidando de mim. Então, Ana, quando eu estava com o Tinga recebendo a visita deles, eles vieram lá do Rio Grande do Sul para o hospital e eu chorei porque eu falei assim, padrinho, eu não tenho fé o suficiente para mim
Curiosamente, normalmente a gente tem fé para o outro, né? Eu já orei, Ana, por tantas pessoas com tanta intensidade e eu dizia, meu Deus, para mim eu não tô tendo essa fé, né? Muitos momentos eu não me achei talvez até merecedora de um milagre tão grande. E isso passa pela cabeça de muitas mulheres, né? Um sentimento de inferioridade tão grande que eu não sou digna de receber um milagre. E então, meu padrinho falou para mim: se você não se preocupa com o tamanho da sua fé, nós vamos juntar a sua fé com a minha, com a da Milene, e foi falando o nome de várias pessoas. E ele falou: se todo mundo tiver um pouquinho, já deu um grãozinho de mostarda. E já naquele momento, Ana, nós começamos a orar no quarto. E tinha um outro amigo do meu esposo, um amigo nosso, o Egídio, no quarto, e ele foi tomado assim pelo Senhor. E naquele momento, Ana, eu vi com os meus olhos. Eu choro só de lembrar o cuidado do Senhor, porque eu pedi a Deus um sinal de que Ele era comigo naquela jornada. E eu vi uma mão, era uma mão grande, muito grande, uma mão de pedra, uma mão que você olhava e ela demonstrava poder. E essa mão passava pelo meu corpo, ela tirava, Ana, umas coisas pretas, como se fosse piche, como se fosse aquele piche preto, e ela ia passando, e os meninos orando em línguas, e foi aquele mover no quarto. As enfermeiras entraram, todo mundo começou a clamar, e aquela mão pegou aquilo tudo preto e esmagava, fazia esse movimento. Quando as orações terminaram, a mão se abriu e aquilo tudo virou pó, aquilo tudo virou. Aleluia. E aí o Senhor falou através das orações que o câncer estava virando pó naquele momento, que eu estava sendo limpa, totalmente limpa naquele momento. E aí, quando nós fizemos o próximo exame, antes de eu sair do hospital, o médico falou: eu não sei o que aconteceu, mas você tá toda limpa, não tem mais um sinal de câncer no seu corpo. E isso é a fé de vocês, porque você fez uma quimioterapia, uma única sessão, e eu já tô vendo você em remissão. Isso é ele, e ele começava a dizer: é a fé de vocês, e eu falava: é a fé em Deus, não é só fé, é fé em Deus, porque as pessoas têm fé em tantas coisas, mas nós aqui, doutor, cremos em Deus, e Deus me limpou para a glória de Deus. E eu sigo assim, Ana. Esse foi um dos momentos muito marcantes assim que nós tivemos no hospital. Ai, que lindo reviver isso com você. Vai pensando no próximo que você vai contar, enquanto eu chamo você, mulher, que está aqui nos assistindo. Por favor, não deixe de estar em Itajaí com a gente. Nós vamos para Santa Catarina em agosto, no Mulheres DT, em parceria com a Michelle Rochirola, que é uma amiga querida, que abriu a conferência de mulheres dela, chama-se Autênticas Conference. É um ministério lindo lá, bem frutífero. A pastora Michelle Rochirola é esposa do Júnior Rochirola, do devocional tão frutífero, que está em várias línguas, está no mundo inteiro, Café com Deus Pai. E ela nos abraçou. E nós vamos fazer juntas, então, Mulheres DT Autênticas. E o tema é florescer. E a Camila Campos, a doutora Rosane Tunerman, a Michelle Rochirola, eu, Ana, a Delita Siqueira, que é uma grande atriz, vai estar fazendo umas intervenções artísticas. Nós temos o Reviver Music, que é uma banda maravilhosa. Nós temos a Camila louvando com a sua voz linda. Deixa eu fazer um backing, Camila, com você. Meu Deus! Meu Deus! A gente já gravou Preciso de Ti juntas, né? Acho que agora a gente devia cantar. Vou escolher águas purificadoras, hein? Que curam. Perfeito. Ou ao cheiro das águas. Que eu vi você, postei, repostei você dando testemunho e cantando essa canção, né? E também vamos ter a programação Teens. Sabia, Camila, que as mães
de adolescentes podem inscrever as suas meninas. Na verdade, crianças pré-adolescentes de 8 a 13, nós vamos ter num salão paralelo, todas nós, você, eu, a Rosane, a Michelle, nós vamos ir na conferência Florescer para essas meninas, né? Porque eu fico pensando se nós, na idade dela, tivéssemos recebido toda essa ministração, essa sabedoria, essa unção, né? Então, que as mães possam registrar suas meninas também. E quem comenta que mulheres DT, seja agora na live ao vivo, ou seja quem está assistindo depois, a minha equipe manda uma DM para tirar toda dúvida. E com certeza, gente, vai ser muito especial, muito especial. Vamos lá, Camila, quero te ouvir mais, quero falar menos e te ouvir mais. Escolhe outro momento marcante para você, por favor. Ana, só um parênteses. Eu até te mandei depois que o Spotify me mandou um, um resumo, né, do que eu mais ouvi durante o ano passado, né? Que foi um ano assim que eu lutei muito e foi diante do trono, né? E aqui, Estamos juntinhas. nossa, ao cheiro das águas, águas purificadoras e bálsamo de Gileade. Era a sequência, né? E foi o que eu mais ouvi, porque tem uma unção de cura, você sabe disso, né? Daquilo foi eternizado ali com as vozes, com o instrumental. Sabia que E acabou de fazer 25 anos da gravação? Essa semana. que delícia! Meu Deus, Glória, de bodas de prata do Águas Purificadoras, dessa trilogia e poderosa que é, né, esse medley de cheiro das águas, águas purificadoras e bálsamo de Gileade. Aleluia! isso é cura registrada, né? Assim, porque as ministrações que você faz ali, né? De mesmo. E eu fazia, você coloque a mão no seu coração, aí onde você está, e sempre eu com a mão, no lugar da sua enfermidade, enfim. Foi assim, o que eu mais ouvi nesse tempo foi diante do trono, foi as suas canções. Por isso que eu sempre tive o significado que você tem na minha vida, para além de uma admiração, um amor mesmo, porque nessa dificuldade era como se eu pensasse assim, a Ana fez sabendo que eu ia passar por isso e Deus falou com ela isso aproxima, né? Isso gera um amor, um carinho, uma admiração que você sabe que eu tenho por você, né? Então, muito obrigada mais uma vez por ter sido vaso, por ter sido Então vamos instrumento de fazer Deus. essa trilogia, vamos. Vamos Já sim. vou Em nome pedir a banda DT para preparar, então, para a gente cantar juntas essa de trilogia. Se a gente conseguir ficar sem chorar, se a gente cantar. Se não, também a igreja canta, não tem problema. Fred, filho. Ai, ô, Ana, segundo momento muito especial, né? Ali naqueles 52 dias de hospital, que, meu Deus, foi muito lindo. No dia do parto, eu tive muita dor, muita dor. E eu não tinha como. A única coisa que tinha era os analgésicos, né? Porque eu não podia começar as radioterapias, que era o que de fato iria diminuir a dor. Eu já estava sem andar desde 12, 15 de abril. 15 de abril. Eu estive aí na igreja com você. Aí não, né? Lá em Flórida. Eu estive lá dia 12 de abril, voltei para casa dia 13 de abril, dia 15 eu estava internada já com dores, né? E um momento muito marcante é que eu estava com uma dor absurda no dia do parto. Antes do parto, eu tinha tomado 8 doses de morfina e não estava cessando as dores, não estava cessando as dores. E a gente estava tentando fazer umas fotos, porque seria meu último registro grávida e com cabelo, porque meu cabelo já estava caindo muito. Eu me lembro que o Silvio Nogueira estava escovando e a escova saía tudo assim, foi
foi bem difícil, assim, ver, né, isso acontecendo, apesar de eu já estar muito ciente do que ia acontecer. Mas a dor não parava, não parava. E eu falei, gente, eu não aguento tirar foto. Eu já tomei 8 doses de morfina, a dor não passa. Então veio a minha obstetra. Ela pediu todo mundo para sair do quarto. A doutora E aí, Renata, Renata eu Miranda, ela, fiz consulta com ela hoje, meninas. Façam os seus exames preventivos, que ela também é minha ginecologista. ai, é o mais comum, que agora também eu sou dela, falo com ela, eu sou dela e ela é minha. Eu também, eu a conheci por meio de você e da Lu Alone, né? E não abro mão, não abro mão da doutora Renata também cuidando de mim. Mas conta, ela tirou todo mundo, né? Sim, ela tirou todo mundo do quarto e pediu um tempo, né, com muita educação, muito carinhosa ela. E aí ela pediu para me fechar os olhos. Ó, como eu disse, né, eu já tinha tomado 8 doses de morfina e as dores não tinham parado, as dores não cessavam. E aí a doutora Renata mandou eu fechar o olho e começou a cantar. E ela, como ela mesma diz, né, ela não canta, né? Ela tinha muito, ela estava ali cheia de unção, de vontade, né? Mas não necessariamente é uma cantora. E ela começou a cantar. E ela começou a cantar e ela foi ministrando na minha vida e ela passava a mão na minha barriga, lá no meu pé. E eu chorando de dor e chorando de dor, e ela ficou ali passando a mão, todo o meu corpo ministrando cura. Ela Ó, tem cantava, gente pedindo de novo o nome da doutora Renata. É orava, arroba. arroba Renata Miranda, mas eu posso deixar nos stories também o arroba dela direitinho, o Instituto Ninho, que é o consultório dela, né? Depois o É. pessoal pode deixar nos stories que eu deixo direitinho. E, e eu tava chorando muito, porque eu falei, Deus, eu não vou aguentar. Já havia, né, uma dificuldade muito grande em relação à minha vida, se eu sobreviveria ao parto, porque eu tava, enfim, eu vou contar lá no dia, né? Essa parte eu vou deixar o suspense do que estava acontecendo. Mas eu ter morrido no parto e Sofia também, né? E esses detalhes eu quero que você vá na conferência para você ouvir de perto o poder, o tamanho do poder de Deus. E quando Aleluia. em oração, as coisas maravilhosas que ele faz. E aí, Renata foi passando a mão no meu corpo, nos pés, até na cabeça, e ela cantava. O Espírito de Deus está aqui. É só, só de lembrar eu choro. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. E a Ana, a dor subindo, foi subindo. E eu tenho até um vídeo, alguém filmou um pedacinho, porque eu fui acalmando tanto meu espírito, as dores foram desaparecendo, desaparecendo. Eu ainda brinquei com ela, falei, doutora, a senhora é tão desafinada que até a dor foi embora com medo. Brinquei com ela assim, mas depois. Mas a unção que o Senhor liberou no quarto, naquele momento de desespero, de angústia, foi extraordinário. Eu fui para o parto sem dor nenhuma, com meu coração calmo, com meu coração tranquilo, porque numa uma canção, né? Ela é uma médica, mas ela entendeu ali que o momento não era mais remédio,
era outro remédio, o remédio santo, né? Era a unção de Deus que tinha que descer ali. E as dores foram parando dos pés até a minha cabeça. E aí, quando ela terminou, depois ela ainda cantou uma outra canção e eu me lembro que eu falei, pronto, agora sim, eu vou pro parto, tá tudo bem, vamos tirar as fotos. E aí nós concluímos aquela parte sem dor, graças a Deus. Ai, que lindo. Lembrar disso também me emociona demais, porque algumas coisas me emocionam muito, além da alegria de ter você viva, cada dia, né? Com mais bem-estar, com as suas filhas crescendo, com seu esposo, seu ministério ainda mais poderoso. Mas para mim, me emociono também de lembrar esses processos, porque algumas coisas me marcaram muito. Eu me lembro da Mirna, sua prima, né? A Mirna é membro da Igreja DT e foi por meio dela que você chegou até nós como preletora, antes do câncer, né? Antes do milagre. E a Mirna vindo e querendo muito vir te visitar. E a gente viveu um milagre na imigração dos Estados Unidos, que foi o visto, né, liberado para ela viajar, porque ela não podia sair do país. E a gente entrou em propósito, todas as mulheres da igreja já estavam, né, em propósito por você, que nós nos apegamos a você, mas também orando para o Senhor permitir que a Mirna viesse. Então foi uma vitória assim para todo mundo quando a Mirna veio. E a segunda coisa também que me emociona muito quando você fala das fotos é porque, né, durante o parto eu tive o privilégio de poder me entregar ali em intercessão. Eu e a pastora Zenete passamos o dia ali de joelhos, né, bem focadas mesmo na oração. Tive esse privilégio que vocês me deram de estar bem pertinho ali naquele aquário, né? Então, quando eu via a Sofia nascendo, é inesquecível para mim. Mas falando das fotos, né, eu me lembro de ter participado daqueles momentos em que o Senhor preparou para Sofia subir ao quarto, porque você acredita, não sei se você lembra disso, mas meninas que estão assistindo, quando a Camila saiu do parto, né, foi todo um protocolo de observação, porque é um altíssimo risco para ela e para bebê. Então, elas ficaram separadas e a Sofia ficou longe da mamãe. E a família da Camila, do Léo, todo mundo ali muito unido. Eu apaixonei com a sua família, né? Nós fomos lanchar. As meninas, a sua cunhada, sua cunhada e sua irmã, não é isso? Me Uhum. levaram para lanchar. As E no duas que. coisas. Eram duas cunhadas, isso. No que a gente vai finalmente comer alguma coisa naquele dia, as coisas estavam mais controladas, né, agora. Sofia já, né, nascida, você ali na observação. A gente foi comer na lanchonete do Mater Dei, aqui em Belo Horizonte, e até elogiar também, né, os profissionais ali maravilhosos. Eu sei que tem muitas enfermeiras aqui nos assistindo, médicas, né, homens também, enfermeiros, médicos. Nós queremos abençoar vocês, porque como faz a diferença, né? Pessoas de Deus nesses lugares. Enquanto a gente conversava na mesa da lanchonete, uma profissional, que a gente sabe tá lá de uniforme, de crachá e tal, vem e se aproxima e começa a conversar com a gente. E a gente vai e conta o motivo que a gente estava ali. Ela estava entrando em turno, né? E não é que ela vai e fala que ela estava no berçário, né? E ela ia pedir para levar a Sofia para você. E foi dessa conversa na lanchonete do hospital que eu tive o privilégio de estar na primeira vez que você pegou a Sofia no seu quarto. Eu não E sabia. eu tive o privilégio de fazer as melhores fotos da minha vida. Foi mesmo, Ana. As suas fotos ficaram. Com o meu celularzinho ali. Porque a fotógrafa, a sessão de fotos já tinha acontecido, né? Não era possível aquela sessão de fotos pós-parto, aquela coisa tão gostosa. Tem algumas, né? Mas assim,
eu fiquei tão maravilhada que Deus sabe o quanto que isso é importante para mim. Sabe, as fotos para mim elas são um hobby de memorial, de recordações. E Sim. poder dar esse presente para vocês, para mim foi assim. Então, quantas lembranças boas. Ok, fechei meu parênteses. Agora eu quero ouvir. Gente, nós estamos quase terminando a nossa live. A Camila não vai contar tudo hoje. Nós temos que estar juntas em Itajaí para ouvir as partes mais importantes ainda que ela está guardando para a gente lá. Então, escreva aí Mulheres DT para que a nossa equipe entre em contato por DM com você. O link tá na bio, tá nos stories. Já comece a orar para o Senhor te levar. Você que precisa de um milagre, uma cura na sua alma, no seu corpo, alguém da sua família. Creia no impossível do Senhor. Seja mais confiante, junta o pedacinho pequenininho da sua fé com o nosso pedacinho, como a Camila contou aqui. Nós vamos crer junto com você em milagres. E se você é de Santa Catarina, então, Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau, Florianópolis, toda a região sul, é mais fácil ainda de ir. Se você é dessa região, ou se você quer passear naquelas praias lindas, tirar um fim de semana com as amigas, visitar a igreja do pastor Júnior Rochirola, que é um homem tão abençoado aí com Café com Deus Pai. É a pastora Michele Rochirola que está sendo a anfitriã junto comigo nesse final de semana de 15 e 16 de agosto. Sendo que nós vamos ter também na quinta, dia 14, o culto normalmente lá da igreja. É o culto da família, é um culto que homens também podem ir, mas já vai ser como que uma abertura, uma introdução para a conferência. Então, 14, 15, 16, programação paralela para as meninas de 8 a 13 anos, que vão estar recebendo a gente, cada uma de nós, ministras preletoras para as adultas, vamos estar com as teens também. E muitas surpresas, gente. Tem muita surpresa, não vou ficar contando tudo, e nem a Camila vai contar tudo. Então, esperamos vocês lá. Para Legal. terminar, então, Camila, olha que o nosso tempo está voando. Meu Deus, já vai dar 1 hora de live. Com qual testemunho você quer encerrar esse nosso bate-papo hoje? Ah, eu vou te dar, ô Ana, eu quero só enfatizar que o que eu vou contar o que eu vou pregar, né, e compartilhar, eu vou pregando e compartilhando lá na conferência, vem da ordem assim do extraordinário. Eu preciso que vocês estejam lá para ouvir o que eu vou contar, porque isso aqui que eu tô falando é nada diante do que eu vou contar. Você vai ver o quão extraordinário o que eu vou contar para você lá. Mas eu quero terminar com algo que me marcou muito também. Eu sempre que a gente passa assim por essas situações difíceis, a gente questiona, né? Senhor, por que que eu tô passando por isso, né? Pra que que eu tô vivendo isso? E eu Será que eu sempre pequei? Será que eu fiz algo tão errado para o Senhor me punir, né? São perguntas, né, normais do nosso ser humano. são normais e tá tudo bem, né? Como você falou, né, Ana? Eu aprendi desde nova a me relacionar com Deus como um pai. Então, Uhum. poxa, se fosse meu pai terrestre, eu perguntaria para ele, pai, mas por que, que o senhor está me corrigindo dessa forma? Pai, mas por que, que o senhor está fazendo isso, né? E eu aprendi a conversar com Deus como um paizinho mesmo, né? Então, no hospital, até antes, né? Em casa já, quando eu estava muito doente, sem saber o que era, eu já falava, Deus, por que que eu tô passando por isso? Me mostra se foi algum erro, eu peço perdão, eu conserto. Se foi alguma coisa da obra de Satanás, eu cancelo, eu oro, eu repreendo. Enfim, aquela disposição de fazer qualquer coisa para sair daquele lugar, né? Enfim, e quando eu estava no hospital, muitas coisas lindas aconteceram, mas teve um dia que as enfermeiras entraram no quarto e falaram assim: hoje é a gente que vai fazer um culto aqui para você. E achei tão lindo porque elas mesmas levaram o violão, elas mesmas palavra, uma delas cantou, outra delas compartilhou uma palavra, enfim.
Mas no final, teve uma moça, o nome dela é Lídia, uma enfermeira que já estava comigo ali me cuidando há um bom tempo. E essa menina chorou muito, muito, muito. E ela disse: Camila, eu quero aceitar Jesus hoje. Porque aí eu fiquei assim, eu falei: como assim? Ela, porque cuidar de você está me mostrando que eu preciso de Deus na minha vida. Porque você está o tempo todo orando, você está o tempo todo glorificando. E eu, com meus problemas infinitamente menores, né? Eu tô vivendo uma vida de tristeza e eu quero essa mesma, eu quero isso para minha vida. E naquele momento, nós todos ali nos reunimos, a gente fez a oração com ela. Ela me dá toda a liberdade para contar isso, viu? Ela chorou tanto, passou na cama, deitou assim no meu colo, e ela chorava muito, dizendo: Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. E naquela hora o Espírito Santo falou assim: É por isso que você está no hospital. E aí, porque eu ainda falei com Deus assim: Deus, tanta gente tem câncer, mas não fica internado, tanta gente às vezes tem câncer e não. Enfim, né? Por que eu tô internada tanto tempo? E o Senhor falou: é por isso, por causa da Lídia, que eu te trouxe para cá. E aí, naquele momento, eu olhei você aceitando Jesus, tirou todas as minhas dores emocionais do porquê que eu tô aqui. Porque aquilo respondeu a minha pergunta. Era por sua causa. E se toda a dor que eu senti, né, foi por causa disso, por causa de você receber Jesus hoje, então valeu a pena. E ela, na semana seguinte, ela já tinha ido para a igreja, pediu para reconciliar, batizou e me veio me, enfim, ela está caminhando com o Senhor Jesus. E depois dela houveram outras, inúmeros casos de enfermeiras também voltando para Jesus. E tanto é que na minha despedida ali do hospital nós fizemos um culto Eu lindo vi, no sábado. gente, coisa linda, lotado o saguão. O hospital parou para me dar um tchau. E ali eu falei: ah, a gente vai cantar. Nós cantamos Águas Purificadoras. Foi porque depois a Maria e a Dani, que trabalhavam na diretoria do hospital, falaram assim: Camila, você não acredita no tanto de pessoas que foram curadas aquele dia, de tantos diagnósticos positivos que nós tivemos depois, porque a gente ministrava, eu falava: Deus, que essa unção suba pelos corredores. Né? A gente estava no andar 5 na hora de cantar, onde tinha o piano, mas ia E até o e andar é aberto, né? Todos os outros andares, eles escutam esse andar assim, onde tem um piano, e é todo aberto até no último andar, né? mesmo. E a gente cantou ali, chamei um amigo Bacon, ele foi, tocou, e no final eu ainda falei: se você quer aceitar Jesus, a gente. Ana, isso me marcou muito, porque eu vi que às vezes Deus leva a situações, porque as nossas orações, elas têm, né? Deus, eu quero ser usada. Deus, não importa onde, como, Eis-me usa-me aqui. aqui. E ali o Senhor falou muito ao meu coração, assim, de a gente aprender a descansar, porque onde quer que o Senhor te leve, tem um motivo, né, para seja num hospital ou seja na mesa de um príncipe, de um rei, o Senhor tem um motivo, e o motivo é porque ele quer salvar pessoas, ele quer que mais pessoas conheçam a glória, conheçam a graça. E nós somos as cartas vivas de Coríntios 3, né? As pessoas às vezes não estão indo à igreja ou lendo a Bíblia, mas estão lendo a nossa vida, e a nossa vida tem que revelar, né, o Senhor Jesus. E ali eu me senti assim, missão cumprida. Fiquei muito, né? E até hoje, né? Eu vou ao hospital uma vez por mês
para dar continuidade a um tratamento, para evitar que o câncer volte, para evitar, né, que a gente tenha um desdobramento. E ali as enfermeiras estão sempre me dando testemunho de que estão na igreja, de que estão no ministério, de que estão. A gente fez uma amizade mesmo, né? Eu fico muito feliz com isso, porque marcou muito a minha vida ver as meninas voltando para o Senhor diante, né, de um quadro de sofrimento, mas conseguindo enxergar a salvação ali naquele lugar. Que coisa linda! Olha, realmente, eu quero também dizer, né, que a sua pergunta que o Senhor calou ali no seu coração ao ver uma vida se entregando a Cristo com um destino eterno alterado para sempre, né? Isso me faz lembrar de um dos meus versículos favoritos, que diz, né, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de todas as consolações, que nos consola em nossas aflições, para que possamos consolar aqueles que passam pelas mesmas aflições. Então, existe um propósito em todo o nosso sofrimento, seja ele na alma, nas emoções, seja ele no corpo, seja ele nas circunstâncias, nos problemas financeiros, relacionamentos, família, no lugar de trabalho, aonde quer que a gente esteja passando por alguma aflição, o Senhor, Ele está ali para nos consolar, Ele está ali para fazer de nós, né, um vaso que vai receber dele para quê? Então, esse para quê vai se cumprir também ali em Itajaí, quando você compartilhar ainda mais dessa consolação que você recebeu, para que nós sejamos consolados. Então, vamos transformar, né, o porquê. A gente não ofende Deus quando a gente fala, por que, Senhor, por que isso? Mas a gente encontra a resposta no para quê. A gente encontra propósito no para quê. Então, até mesmo na morte, né? Esses dias, a nossa família, o Valadão, essa parte da minha família de origem, tá tão mexida, né? Porque o sobrinho da minha cunhada Cassiane faleceu de um acidente e ninguém está preparado para a morte, nem com doença, nem com internação. Mas o acidente, ele tão jovem e o acidente ele é muito abrupto, né, Camila? O acidente e jovem, às vezes um idoso, uma idosa, a gente fala assim, ah, viveu muitos anos, graças a Deus, é a ordem natural da vida. Mas um acidente e um jovem são coisas assim muito fora do que nós estamos, né, mais acostumados a enfrentar. Então, é claro, né, mexe com todos nós, mas nem mesmo a morte, a Bíblia diz, né, em 1 Tessalonicenses, que é um texto que eu também amo, que ele fala, né, que nós não devemos nos angustiar como aqueles que não têm esperança, porque ao soar da trombeta do Senhor, ao ouvir-se a voz do arcanjo, os mortos, eles que forem antes de nós, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, nós seremos levantados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Com eles e com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Então, em todo sofrimento, mesmo o pior de todos, que é essas saudades, né, até esse dia, essa separação daqueles que nós amamos por causa da morte, nós que temos o Senhor, nós temos a esperança da glória. Nós temos a leveza, né, para atravessar esses vales, como essa enfermeira, a primeira de tantas outras almas que se converteram a Cristo por causa da sua alegria no meio da dor, né, de louvar, de dar glória, né, mesmo no momento de desespero ali, experimentar a intervenção do Senhor com oração, com cânticos, que o mundo não tem. Sem Jesus, o mundo não tem. O mundo não tem, ele mesmo falou, né? A paz, a minha paz vos dou. Não a dor como o mundo dá.
A paz das circunstâncias leves, das bonanças, é essa paz que o mundo tem. A paz da conta bancária alta, a paz, né, de um diagnóstico ok. Não, o Senhor nos dá uma paz que o mundo não tem. E é esse testemunho que nós temos para compartilhar em meio às dores. Deus usa, sim, o sofrimento do cristão para que ele alcance outras vidas. Então, Camila, que Deus te abençoe. Uma boa noite para você. Obrigada pelo seu tempo aí com as duas meninas pequenas. Eu imagino, elas devem estar já querendo o colo da mamãe, essas fofuchas. Mamãe, mamãe. Obrigada, viu? E obrigada a cada uma de vocês que esteve aqui conosco, quem assistiu ao vivo, quem vai assistir depois, eu estou deixando salvo. E nos comentários, mesmo depois de postada a live, é só escrever Mulheres DT, que a nossa equipe vai contactar por DM e a gente espera todo mundo lá em Itajaí, não é isso, Camila? Vambora, gente. Isso aí. Quero ver todo mundo lá, porque vai ser extraordinário. Amém. Não posso encerrar também sem mandar um beijo para a Lu Alone, E que nos aproximou muito também, né? A Lu, querida. E ela também tá lá de repouso total. Eu fiquei chateada porque eu queria ir lá visitá-la para poder ajudar a passar os dias um pouco mais papeando e tal, né? Mas eu gripei e eu tava planejando fazer uma surpresa para ela amanhã, ela nem sabe. Trouxe presente pro Davi, que fez 1 ano também, né? é Mas não verdade. vou conseguir ir porque não dá para visitar neném e pessoas, né, grávida, gente que está aí em algum tratamento, tem que se cuidar. Então, vou esperar. Acho que Deus está esperando eu vir para pegar a Estelinha no colo. Ai, já pega já a netinha do coração no colo. E eu tô doida para ir aí levar um presentinho para Sofia também, de 1 aninho. Mas vou esperar eu tá melhor. Bem que você melhore logo, em nome de Jesus, viu? Amém. Um beijo grande. Um beijo. Te amo muito. Tchau, Eu tchau. também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até Itajaí.